E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Vamos então retomar as aulas de teoria da comunicação e a gente vai entrar num terreno pantanoso, vamos colocar assim. A gente viu a parte teórica, agora mais recentemente, então trabalhamos com sociedade em rede, vimos um pouco de ideologia. Esse segundo semestre eu falei para vocês que ia ser um pouco mais prático e hoje a gente começa essa caminhada para uma área mais prática da teoria da comunicação. Mas eu tenho que entrar, na verdade, num setor da teoria da comunicação que levanta muita discussão, principalmente na publicidade. No jornalismo, nem tanto, mas na publicidade, demais, 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 que são as mensagens subliminares. E olha, você vai encontrar fãs arraigados dos dois lados. Estudiosos que vão acreditar piamente numa espécie de controle hipnótico através das imagens ou através do som, através da velocidade da percepção, e vão ter aqueles que do outro lado vão falar que são uma grande mentira, que são uma grande balela, que a psicologia investe nisso há 200 anos e não há comprovação científica de nada, que isso na verdade é uma falsa ilusão, enfim. Nós vamos encontrar os dois lados da opinião, mas eu quero mostrar para vocês como que a publicidade e a teoria da comunicação caminham na utilização exatamente de teorias, como que elas se colocam na prática, certo? Como eu falei para vocês, e a maioria das teorias que a gente viu lá no primeiro semestre, até mais recentemente, elas têm um cunho prático dentro do nosso fazer profissional. As mensagens subliminares estariam dentro de um campo que, pelo menos, se não tem nenhum tipo de aplicação prática, serve para a gente abrir um pouco a mente e a gente analisar principalmente a construção das marcas, dos desenhos, dos logos ou das mensagens que as marcas, que o seu cliente vai de uma maneira ou de outra exigir que você coloque, né, uma mensagenzinha dentro de uma marca, dentro de uma figura, dentro de um signo, e aí vão as aulas de semiótica que eu espero que vocês tenham estudado bem, dentro dessas imagens vão mensagens que são colocadas pelo teu cliente. É bem verdade que a gente vai ter que caminhar um pouco junto com o pessoal da semiótica, sim, porque existe um interlaçamento dessas teorias, mas eu vou avançar, vocês vão entender onde eu quero chegar. A gente tem que observar que nós estamos lidando aqui com um tipo de informação que não tem realmente nenhum tipo de comprovação. Como eu estou dizendo aqui, ó, ela é uma pseudociência. Que há quem afirme isso, né? Então, rapidamente, a grosso modo, só para vocês terem uma noção. Primeiramente, temos que delimitar que mensagens subliminares são uma pseudociência que afirma que uma imagem projetada numa velocidade maior que o olho pode captar ou oculta dentro de um quadro não será vista conscientemente, mas atinge diretamente o subconsciente, podendo influenciar pessoas, até aqueles que vão falar na hipnose, por exemplo. Pois é. O conceito de mensagem subliminar não tem base científica, porque subliminar não é subentendido. Existe essa diferença. Uma coisa é ser subliminar, ser dito. Outra coisa é ser subentendido, ou seja, colocado para ser entendido. São duas coisas, dois conceitos, tá? Subliminar é o que não é visto conscientemente. E se você já viu, deixou de ser subliminar, se tornou subentendido. Entenderam onde eu quero chegar? Então uma coisa anula a outra, de uma certa forma, mas parecem, elas caminham juntas. E tudo isso, na verdade, começou com um publicitário que criou mais ou menos isso. Eu vou falar dele. Vamos terminar aqui, ó. Uma imagem ou uma ideia sugerida nas entrelinhas, sutil ou periférica, não é subliminar. Estímulos sensoriais abaixo do limiar de percepção objetivo, ou seja, fora do alcance dos sentidos, como um som fraco demais para ser captado pelo ouvido, ou ininteligível, como uma mensagem reversa, ou uma imagem rápida demais que não pode ser captada pelo olho, não causam absolutamente nenhum efeito em quem é sujeito deles. Veja, até tem lógica isso, porque se a subliminalidade fosse tão efetiva dessa forma, todo mundo lançaria mão disso. E, de uma maneira ou de outra, os meios de comunicação estariam totalmente bombardeando-nos cada dia mais
e nos transformando em seres hipnotizáveis, hipnotizados para comprar alguma coisa. É diferente quando eu tenho estímulo. Estímulo é uma coisa. Quando eu vejo uma propaganda de refrigerante, que eu vejo o refrigerante sendo despejado lentamente num copo todo suado e reborbulhando, lançando aquelas esferinhas. Se eu estiver num local que está muito quente, eu vejo uma imagem daquela, o meu cérebro associa. Então eu tenho um estímulo. Eu aceito o estímulo. Mas se aquele estímulo for dentro das condições em que eu estou sendo suscetibilizado. Agora, não quer dizer que isso vai pegar para todo mundo. Imagina essa mesma cena, por exemplo, numa pessoa assistindo uma televisão num lugar que está menos 2 graus negativos. Pode não surtir o mesmo efeito. Entendeu? Então veja, a subliminaridade ela é muito tênue, ela é algo que você não tem uma concretização. Porém, aqueles que defendem dizem que não, que tem neurociência por trás disso, que tem uma espécie de teoria da conspiração, em que nós somos bombardeados com essas informações o tempo todo, que isso nos estimula cada vez mais a comprar, a adquirir, Bom, enfim, vamos continuar. Percepção subliminar é um tema amplamente estudado há mais de 100 anos pela psicologia. Não há evidência científica de que alguém possa ser persuadido por uma mensagem subliminar a iniciar uma ação como consumir um determinado produto ou fazer uma coisa qualquer, como eu acabei de falar para vocês. Quem começou com essa teoria foi o James Lee Carey, que lá nos anos 50 teria feito uma primeira experiência. Ele era um publicitário e de uma maneira ou de outra ele lançou. Eu acho que na verdade, hoje a gente já sabe disso, porque depois ele confessou que foi uma grande falácia, ele não tem comprovação de eficácia nenhuma disso, mas lançou mão, inclusive, e ficou muito famoso. A agência de propaganda dele ficou muito famosa nos Estados Unidos, porque qual foi o experimento que ele fez? O que ele fez? Ele pegou um filme, tá? O filme era um filme de 1954, que era com a Kim Novak, Picnic. E entre os frames ele colocava, ele projetou lateralmente, ele colocou um projetor, certo? Que emitia no mesmo formato da tela, muito rapidamente, um frame muito rápido também, com algumas palavras. Você está com fome, você está com sede, beba Coca-Cola, coma pipoca. Ele foi lançando isso durante o filme. Bom, aonde eu quero chegar? Nos estudos do Vicary, ele analisa o seguinte, que o olho humano capta frames a 16 frames por segundo. Você tem uma noção de realidade, porque o seu olho capta 16 frames por segundo. Tudo que for acima de 16 frames por segundo, o teu olho não percebe, certo? Essa imagem que você está vendo agora aqui no Facebook ou no YouTube, seja a plataforma que você está vendo, ela está sendo lançada para você nessa velocidade. Se nós acelerarmos essa cena, eu vou parecer acelerado, certo? Mas se no meio dessa tela aparece alguma outra informação em um único frame, no meio desses 16, pode me dar algum tipo de susto. Seria a teoria dele. É claro que a gente tem exemplos, e você já deve estar pensando, eu já sei o que você está pensando. Calma. Se nesse momento você falou Jequiti, nós estamos na mesma sintonia de pensamento. Calma lá, vamos chegar lá. Como eu falei para vocês, veja, ele diz naquela época, né, que após essa experiência que ele fez com as pessoas no cinema, teria tido um aumento de vendas de Coca-Cola e pipoca no ambiente do cinema de 18%, aumentado 57,7% as vendas de pipoca e 18,1% as vendas de Coca-Cola nas portas e saídas do cinema. Ou seja, as pessoas seriam bombardeadas com essas palavras de tempos em tempos, isso estimularia uma vontade delas comerem a pipoca ou tomarem a Coca-Cola. Bom, veja bem, é claro que ele, divulgando esse experimento, ele abriu as portas do inferno, vamos colocar assim. Por quê? Porque começou-se a crer no que ele estava dizendo, que o que ele estava dizendo era verdade, e começaram a imaginar teorias da conspiração em todos os lugares possíveis. Isso vem até hoje. Isso vem para nós até hoje. E alguns grupos, inclusive mais radicais, perseguem as mensagens subliminares como sendo uma espécie de bandeira. As religiões, por exemplo, ou grupos políticos que veem mensagem subliminal em tudo, certo? E começam a pesquisar isso. Aqui eu coloquei algumas para vocês verem. O disco da Xuxa, que se você ouvir o contrário, ela faz, na música Hilarie, ela faz uma exaltação ao demônio.
Isso, inclusive, foi amplamente divulgado nos anos 90, né? Curiosamente, depois ela vai trabalhar justamente na emissora de televisão que pertence à igreja, que naquele momento fez aquele tipo de crítica. Mas é claro que os tempos mudam, é óbvio, é lógico. A Disney é uma das principais vítimas desses grupos internacionais que dizem que há um contexto subliminar. Essa fotinha que vocês estão vendo aqui do Mickey e da Minnie, isso é um clássico, né? É o corpo da Minnie, mas quando você recorta e faz um zoom, ele faz um objeto fálico, e na verdade é o ombro da Minnie. Mas para quem está vendo, a maldade está nos olhos de quem vê. Em compensação, houveram sim casos em que houve uma adulteração proposital, como foi no filme Bernardo e Bianca. Descobriu-se em determinado momento em que um dos editores do filme, por uma maluquice, uma tara, sei lá, ele coloca na janela de um único frame do filme Bernardo e Bianca, a foto de uma mulher de topless, mostrando os seios bem pequenininha. Ou seja, é uma cena em que eles estão em movimento, a tela passa muito rápido, você vê alguma coisa na janela, mas não percebe. Somente hoje em dia, com as tecnologias mais recentes, inclusive de VT, de você paralisar a imagem, é que foi se descobrir essa história. E isso deu um pano para manga gigantesco. Da mesma forma que, ao longo do tempo, o Vicari disse que, olha, não foi bem assim que a coisa aconteceu, e ele depois dizendo que foi tudo uma grande farsa, que ele, de uma maneira ou de outra, ele não tem comprovação de nada, chamou-se a atenção da grande imprensa para o fato de que nós estaríamos sendo bombardeados por mensagens subliminares o tempo todo. E que as marcas, as propagandas estariam sim criando ferramentas secretas para vender mais ou para nos dominar, para nos controlar, enfim, etc. Os resultados das novas pesquisas, desde então, nunca foram suficientemente concretos. Ainda não existe aceitação e recusa da eficácia das mensagens. Porém, nas propagandas eleitorais, agora nesse período eleitoral que a gente está vivendo, o tempo todo se baseiam nisso, dizem que candidato A, B ou C faz a música na frequência tal que as pessoas vão gravar porque a música se torna uma música chiclete, ou porque a propaganda vai, o número vai representar a vontade, a sequência que ele digita na urna, a fotografia do candidato, enfim. Nós estamos diante de um momento agora em que as propagandas políticas entram no meio da nossa pauta e a gente acaba vendo mais provas disso. Existem casos clássicos, como por exemplo, foi este sim documentado, o caso da Marlboro. Quando a Marlboro patrocinou por um tempo a equipe Ferrari, ela teve uma proibição porque os cigarros foram proibidos. Os cigarros por muito tempo foram os principais financiadores dos automóveis, dos campeonatos automobilísticos, né? Fórmula 1, Fórmula Opel, várias fórmulas, né? E a Marlboro tentou fugir um pouco da regra, criando uma espécie de propaganda que, neste caso, nesse ângulo que a gente consegue ver, dá a impressão de ser uma carteira com cigarros, mas eles afirmaram que era, na verdade, um código de barras, né? Adicionando um código de barras. Na verdade, foi a ideia de que você tivesse uma carteira. Quando você abre a caixinha do cigarro, você veria os cigarros lá todos em posição. E esse ângulo da fotografia foi um dos que mais chamou a atenção, justamente porque comprovava a tese dos órgãos de saúde pública da Europa, que conseguiram, inclusive, fazer com que a pintura dos carros tivesse sofrido modificação. Tem o caso do SBT, que é o caso clássico, como eu acabei de falar para vocês, que todo mundo já está cansado de saber, virou piada. Só que nesse caso aqui, ainda que eu consegui pegar, os frames são até maiores, mas logo no começo eles eram bem no flash, eles apareciam do nada, Jequiti, ou então eu colocava Carrossel, ou eu colocava Chaves, mas Jequiti era o máximo, era o que mais tinha. Então essas imagens eram colocadas, você tomava um susto, porque você via do nada aquela palavra, e ficava tentando entender o que era aquilo, né? Claro, os publicitários até então se baseavam na teoria de que aquilo surtisse algum efeito. Na verdade, no caso da SBT, até surtiu, porque criou a curiosidade das pessoas de saber o que era aquilo. O que significava aquele Jequiti? E, na verdade, era uma nova empresa que o Silvio Santos estava colocando à disposição quando o baú da felicidade estava começando a cair e ele estava querendo migrar os negócios para Jequiti. É claro que a gente vai ter outros tipos de exemplos. Se você analisar, por exemplo, nos logotipos. Dificilmente um logo de uma grande marca não possui uma mensagem. Eu não estou dizendo uma mensagem, mas ele é feito
de forma a associar aquela marca ao produto. A FedEx, por exemplo, quando você olha o logotipo da FedEx no primeiro momento, você não vê nada, mas analisando agora, como eu estou mostrando para vocês, você tem uma seta. Por quê? A FedEx trabalha com entrega. Então, automaticamente, qual que seria a melhor forma de simbolizar? Colocar uma setinha, apresentando a velocidade da entrega. Tem outra marca, a Toyota. O símbolo da Toyota, na verdade, é a palavra Toyota, mas em alto desenho, que você consegue desenhar, às vezes, as T-E-O, o Y, o O novamente, o T e o A. Certo? É uma junção dessas formas, em três aros que vão se conversando, e você tem a conversão daquilo em palavra. Você tem a Hyundai, que na verdade são duas pessoas se cumprimentando. Se você olhar por esse ângulo, são duas pessoas que estão se dando as mãos. Você tem a Amazon, que vende produtos de A a Z. Olha aí, de A a Z. E aí vem a setinha que acompanha exatamente esse processo. Mais uma dica, ou seja, a própria marca, o nome da marca está mostrando a função, a aplicabilidade do seu produto. A Levi's, calças leves, consideradas as calças jeans mais famosas do mundo, sempre se perguntaram o que seriam essas curvinhas. Na verdade, é a marca do bumbum de uma pessoa, porque as calças são bem firmes, né? Então elas vestem bem no corpo da pessoa. No Brasil, nós temos também, finalmente, o símbolo do Banco do Brasil, que são duas letras B que estão cruzadas. São as letras B na letra de mão, de forma, de mão, né? Não em letra maiúscula, que se cruzam, que é o símbolo de Banco do Brasil. Enfim, eu quis mostrar para vocês essa parte mais lúdica, mais interessante, mais legal, vamos colocar assim, da propaganda, para mostrar para vocês que as mensagens subliminares podem estar dentro também do olho de quem vê, certo? A gente vai ver, inclusive nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com Gestalt e pareidolia, que são outros estudos que também trabalham com a visualidade e que mostram para nós como que o nosso cérebro é suscetível a uma série de informações. Caso a gente aceite, beleza? Caso a gente não aceite, seremos críticos a eles e é o que você, como estudante de comunicação, tem que estar antenado e ligado, tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado, comentem, critiquem, mandem um WhatsApp, digam para nós o que vocês estão achando, tá legal, gente? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem. Valeu!